Olá bartender e olá para você que gosta de bebidas e coquetéis. Eu sou o Mário Ramalho e vou conduzir você em uma viagem pelo mundo da coquetelaria. O meu objetivo é que você aprenda o que é necessário para que você possa receber bem seus convidados na sua casa e preparar ótimos coquetéis. Eu quero te apresentar agora os utensílios básicos que você vai precisar para preparar um bom drink. Olha aqui essa bandeja com um home bar caseiro. E aqui do meu lado eu tenho uma outra bandeja com um home bar um pouco mais profissional. Quero trazer para você soluções caso você não tenha utensílios de bar profissionais. Por exemplo, a nossa coqueteleira de Boston, muito conhecida pelos bartenders para você preparar seus coquetéis, podemos substituir por um pote. Um pote de picles, um pote de azeitona, você pode utilizar abrindo aqui, colocando os ingredientes, lacrando e batendo o seu coquetel. Já o nosso socador ou pilão, macerador, a gente pode substituir por aquele martelinho de amassar carne, de amassar bife. A gente tem também um outro ingrediente para misturar os coquetéis, que aqui no caso a gente pode usar uma colher de sopa, você que também pode utilizar aquela sua colher de pau, que vai substituir a nossa famosa colher bailarina, muito usada também para preparar coquetéis tanto montados como mexidos. Nós temos aqui também aquela peneirinha para peneirar o suco, que vai substituir as nossas peneiras profissionais. Esse utensílio aqui, que é uma escumadeira, que você vai substituir o julep, que é um coador que a gente utiliza bastante na coquetelaria, como também, por exemplo, o strainer. Então perceba que independente de você não ter os utensílios, não tem desculpa para você preparar com o que você tem em casa. Abre o seu armário, vamos reaproveitar os utensílios da nossa cozinha para preparar os coquetéis. Para você começar a aprender sobre coquetéis, eu vou te apresentar primeiro as bases alcoólicas. Separei 4 bases alcoólicas, nós vamos falar aqui sobre vodka, gin, tequila e cachaça. Explicar um pouquinho sobre cada tipo de base e um coquetel para você já aprender. Então, para a gente começar, aqui eu tenho alguns exemplos de garrafas de vodka. O que seria basicamente vodka, independentemente de marca? Vodka é uma bebida destilada, nós temos 2 tipos principais, seriam as bebidas fermentadas e as bebidas destiladas, que é de acordo com o processo de produção dessa bebida. E a vodka, ela é feita a partir de praticamente tudo que você consegue extrair amido e consequentemente açúcar, transformando em álcool, como por exemplo grãos, batata, beterraba, uva e até mesmo cana-de-açúcar. A sua origem é russa e polonesa, e eles fazem principalmente com grãos, como cevada e trigo. Uma curiosidade é que 70% de uma garrafa de vodka é praticamente água. Talvez seja por isso que a tradução de vodka é algo similar a aguinha. A vodka, ela é um sucesso quando falamos no mundo da coquetelaria. Muitos bartenders chamam inclusive a vodka de uma bebida neutra. Na verdade não seria neutra, mas é porque o aroma e o sabor dela é muito leve. Você tem o teor alcoólico, o punk alcoólico dentro do drink, mas você não rouba sabor, ela não rouba a cena dentro de um coquetel, ficando muito mais fácil de criar uma mistura. Grandes clássicos da coquetelaria tem na sua composição a vodka, como por exemplo o Cosmopolitan, o Vesper Martini, o Vodka Martini e também um coquetel que eu vou ensinar para você agora, que é um coquetel de entrada para quem quer conhecer sobre vodka, Screwdriver. Eu tenho aqui laranja Bahia, uma laranja que eu gosto muito de utilizar, e vamos preparar um suco. Então eu vou cortar essa minha laranja ao meio e com o auxílio de um espremedor, vamos preparar nosso suco. E guardem sempre o nosso bagaço, porque a gente vai utilizar essa casca nas nossas guarnições. Esse coquetel entra na categoria de montados. Isso significa que ele vai ser preparado direto no copo. Então, para a gente começar o preparo, eu vou adicionar gelo no meu copo. Se você não tiver colocado o copo na geladeira para dar aquela resfriada, você pode baixar um pouco a temperatura desse vidro. Eu gosto de coquetéis bem refrescantes. Perceba que o gelo que eu estou utilizando
é um cubo perfeito, ele não tem aquele furinho no meio. Essa é a minha recomendação inicial e minha dica para qualquer coquetel que você vai fazer. Evite usar aquele gelo furadinho, que é o gelo que a gente encontra no posto de gasolina, né? Esse gelo furadinho tem muito ar dentro da sua composição e principalmente esse orifício. Isso faz com que a área de contato aumente e a bebida entre em contato mais vezes com o gelo do que deveria, fazendo o gelo derreter mais rápido. E naturalmente, quando você tem um gelo que derrete muito rápido, você tem mais degelo, mais água sendo adicionada no seu coquetel, e aí vai dar aquela sensação de um coquetel aguado. Vou passar o meu degelo novamente aqui para minha tina e a gente vai iniciar o preparo. Para você fazer o screwdriver, você precisa apenas da vodka e do suco de laranja. São 2 ingredientes, então a única preocupação que eu te daria é um bom gelo, uma boa vodka de qualidade e um suco de laranja natural. Em relação à vodka, nem sempre é necessário ser uma vodka cara. Existem vodkas bem populares, com boa qualidade de produção, inclusive nacionais. Vamos começar com 60 ml de vodka. Meu dosadorzinho tem 50, vou colocar mais um chorinho. Minha recomendação, caso você esteja usando uma vodka de não tão boa qualidade, é você colocar menos quantidade de ml, talvez 30 ml de vodka e mais suco. Agora aqui a gente vai completar com suco aproximadamente 90 ml de suco de laranja. Essa seria a receita, mas eu vou vir com o toque do bartender. Afinal, eu acredito que todo coquetel pode ficar ainda melhor quando você colocar o seu toque especial. E o meu toque especial para essa receita é 5 ml de xarope de açúcar, para dar um leve dulçor, e 3 gotinhas de bitter de laranja. Com o auxílio da bailarina, nós vamos misturar. Você não precisa misturar demais, até porque os ingredientes são bem parecidos, é fácil de você misturar. É por isso que eu não estou levando esse coquetel na coqueteleira. A única coisa que eu vou fazer aqui é baixar a temperatura dos meus ingredientes. E para finalizar, uma meia lua de laranja. Para o coquetel ficar bem charmoso. Uma curiosidade sobre esse coquetel é que screwdriver significa chave de fenda. E isso se deve, acredita-se, a trabalhadores americanos por volta da década de 50 que preparavam essa receita de vodka com suco de laranja, mas eles não tinham, como eu tenho aqui, uma colher bailarina. Então eles pegavam a própria chave de fenda e misturavam o coquetel. Assim surgiu Screwdriver. Agora nós vamos a um grande desafiante da vodka, que é o gin, chamado inclusive por muitos de vodka com sabor. O gin, ele também é um dos queridinhos da coquetelaria por ser uma bebida destilada muito fácil e muito versátil. Inclusive, existem mais de 700 coquetéis feitos com gin. Característica do gin é uma bebida leve e bem aromática, composta na sua destilação por botânicos e especiarias, mas tem um ingredientezinho principal, que é esse aqui, são as bagas de zimbro. Zimbro é uma planta medicinal e os seus frutos são essas pequenas bagas que devem estar na composição de um bom gin. O gin, ele é feito de uma base alcoólica que pode ter diversas origens, como grãos, como até mesmo existem gins feitos de cana-de-açúcar, e você utiliza esse gin com uma redestilação com o zimbro, que é essa baga que eu te mostrei, ou então também coloca especiarias, outros tipos de botânicos, como cardamomo, raiz de angélica, coentro, lavanda, diversos botânicos disponíveis em todos os continentes são usados para fazer vários tipos de gin. E você também tem aquele gin que ele é feito com vapor desses botânicos e não necessariamente uma infusão desses botânicos na nossa bebida base. A sua origem remota da Europa do século XII. Como muitas outras bebidas, elas foram criadas como remédio. Mas na verdade começou-se a entender o gin como gin meados do século XVI. E o gin, ele tem um sabor floral, seco e com um leve sabor de pinho. Lembra aquelas árvores de Natal bem herbáceas? É esse tipo de lembrança que ele remete. Os gins recebem esses botânicos e inclusive vários tipos de rótulos são secretos,
com a composição que vai dentro desse gin. Gins que tem uma presença maior do próprio zimbro, gins que tem outros tipos de aromas e outros tipos de sensações quando você vai tomar. Então, sempre faça uma escolha de um bom gin. E para nós começarmos, vamos fazer uma receita chamada White Lady. White Lady é um coquetel batido, a gente vai usar a coqueteleira e vamos servir numa taça coupe, um coquetel clássico muito famoso. Vamos para a receita. Ele vai ser servido nessa tacinha aqui, então ele vai ser servido sem gelo. Por causa disso, eu vou adicionar gelo na minha taça. Enquanto eu preparo o coquetel, a gente vai resfriando a taça, então eu vou deixar ela aqui de lado. E esse coquetel, ele tem duas origens aclamadas, ambas por volta de 1930, uma por um bartender em Paris e outra por um bartender em Londres, mais especificamente no Hotel Savoy. Ele teria feito um coquetel em homenagem à esposa do famoso escritor Fitzgerald, que tinha lindos cabelos loiros platinados, por isso White Lady. E basicamente são 3 ingredientes que nós vamos utilizar, que é o gin, o triple sec, um licor de laranjas e suco de limão siciliano. Vamos começar fazendo na nossa coqueteleira. Aqui eu tenho uma coqueteleira de Boston. Vou adicionar gelo. Vamos adicionar 45 ml de gin. Vou adicionar 20 ml de triple sec. E 20 ml de suco de limão siciliano. Então eu vou cortar o meu limão com o auxílio de um espremedor. Vamos tirar 20 ml. Lembra do toque do bartender? A gente colocar aquela particularidade no coquetel. O White Lady permite que você utilize uma clara de ovo. Então aqui eu estou usando clara de ovo pasteurizada. Eu vou usar 15 ml apenas dessa clara. E ela vai arredondar o meu coquetel, deixando ele com uma textura diferente. A gente vai fechar minha coqueteleira e bater o drink. Bati o coquetel, vamos despejar o gelo da minha taça, abrir minha coqueteleira. Eu vou coar duplamente, então eu vou utilizar uma peneira e um strainer para evitar os pedacinhos do suco do limão e vamos passar direto para minha taça. Olha que textura super elegante. Agora vamos para a nossa guarnição, a decoração do meu coquetel. Eu vou extrair uma fatia da pele, né, do meu limão siciliano. Perceba que o aroma já vai beirando acima do meu coquetel. Com uma boa faca, eu vou fazer uma angulação. Vou te mostrar aqui agora, ó. Uma leve curva, uma parte da minha fatia. Vou virar e vou fazer novamente essa mesma curva, bem delicada, unindo as pontas. Desse jeito, a gente vai fazer um corte ao meio. Então é uma guarnição bem simples. Você só vai precisar de uma boa faca para fazer esse corte. Eu fiz o meu corte onde vai encaixar na minha taça. Posso fazer uma espiral com ela. É até interessante para que os olhos da casca do limão siciliano caiam sobre o coquetel. E eu encaixo na borda da taça, finalizando assim o nosso White Lady. Saúde! Próxima bebida que eu vou te ensinar é a tequila. Tequila é um destilado, uma bebida mexicana feita de uma planta suculenta com bastante espinhos. Essa planta é chamada de agave e é a partir dela que surge a tequila, seja na versão prata ou seja na versão ouro, que já é envelhecida. O sabor da tequila, ela é frutada e terrosa e tem uma origem muito antiga.
antes de Cristo, lá no povo azteca. Lembrando que só pode ser chamado de tequila a bebida que é produzida no México. Inclusive existe uma cidade que recebeu o nome de Tequila pela produção dessa bebida. Você pode conhecer um dia o Vale da Tequila, que é listado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. E eu vou reservar aqui já a minha tequila ouro para nós prepararmos o primeiro coquetel para você começar a ter a sensação e aprender o que é tequila. É muito comum a tequila você já ter tomado em shot. Inclusive em festas, em bares, é muito comum o consumo de tequila em shot, o que também às vezes atrapalhou muito a história da tequila na coquetelaria mundial. E principalmente a brasileira, porque as pessoas já conheciam a tequila direto no shot. Então já ficava com esse sabor forte, terroso e acabava não buscando a tequila como uma versão de coquetelaria, mas apenas para você festejar. A tequila tem propriedades que você pode utilizar muito bem nos seus coquetéis. E o coquetel que eu vou fazer agora chama El Torado, o toureiro. Então vamos fazer a receita na nossa taça dry, taça martini, muito famosa. Filme de James Bond, com certeza você já assistiu e viu uma taça dessa. E já sabem, porque eu já expliquei na CUP, que taças assim não vão com gelo. Então a gente vai colocar as pedrinhas de gelo para resfriar a minha taça e reservar ela aqui ao lado enquanto a gente prepara a receita, que vai ser preparada em uma coqueteleira. Gelo nela. Aqui eu estou utilizando uma coqueteleira do modelo Cobbler, que a gente chama de coqueteleira 3 peças. Basicamente uma peça, 2 peças e a terceira pecinha, porque surge um coador, um strainer embutido na minha coqueteleira. Vamos utilizar 60 ml de tequila, tequila na versão ouro. Dosadorzinho de 50 e agora um chorinho. 15 ml de vermute seco. Vermute é um vinho fortificado. Agora 45 ml de suco de maçã, de preferência um suco de maçã natural. Perceba que é um coquetel muito simples, apenas 3 ingredientes, e ele vai equilibrar o sabor entre seco, frutado e forte, encorpado por causa da tequila. Então eu vou fechar a minha coqueteleira, isso aqui eu vou fechar bem, dou até um tapinho para travar e vamos bater. Perceba que essa coqueteleira, olha como ela fica transpirando de gelo, já começa a formar uma crosta de gelo. Um coquetel extremamente gelado. É sinônimo de qualidade porque a temperatura também faz parte da minha construção de sabor. Direto para a minha taça. El Torado. E eu não poderia deixar de ensinar para você, no nosso primeiro episódio, algo sobre uma bebida importantíssima, que é a nossa bebida, nossa queridinha dos brasileiros, a cachaça. Então aqui eu tenho alguns tipos de cachaça: branca, cachaça envelhecida, cachaças envelhecidas em amburana, bálsamo, jequitibá, carvalho, essa bebida tipicamente brasileira, que assim como a tequila só pode ser chamada de tequila feita no México, só pode ser chamada de cachaça aquilo que é produzido no nosso território nacional. Cachaça é uma bebida base destilada a partir do mosto fermentado da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é um fruto rico em amido e o caldo da cana-de-açúcar, o mosto fermentado, vai gerar bastante açúcar e, consequentemente, bastante álcool, que faz a produção da nossa cachaça. Ela surgiu em torno de 1500 e é um destilado feito em alambiques de cobre, muito comum de você encontrar nas fazendas pelo nosso interior, e tem muita história envolvida em uma garrafa de cachaça, que inclusive a gente pode guardar para um futuro breve, um episódio inteiro para falar sobre cachaça. O que você acha? Então vamos para o nosso coquetel com cachaça, e eu não separei a caipirinha. A caipirinha é o principal, mas eu gostaria de inserir um outro coquetel porque
de cachaça não se faz apenas caipirinha, por mais que é uma das mais deliciosas receitas na coquetelaria mundial. O drink que eu vou fazer é um drink chamado Brazilian Nail. Essa versão Brazilian Nail nada mais é tipo uma releitura de um coquetel chamado Rusty Nail de 1942. Essa releitura foi feita em 2010 pelo Jamie Stephenson em Manchester, que ele adicionou a cachaça, reduziu o whisky, a gente vai ter whisky também, só que reduziu o whisky e adicionou a cachaça para o nosso Brazilian Nail. Então vamos para a receita. Aqui eu tenho um mixing glass, que é um copo de mistura, uma das técnicas de preparo na coquetelaria. A gente vai adicionar gelo no mixing glass. (45 ml) de cachaça. Aqui eu estou dando preferência para uma cachaça prata que não tenha passado por algum tipo de barril de madeira, justamente para equilibrar. A cachaça tem um sabor bem frutado, um sabor leve, tem o teor alcoólico, mas ela combina muito bem com vários tipos de ingredientes, também é muito versátil. 15 ml de Scotch Whisky. E aqui eu vou usar mais 15 ml de Drambuie. Drambuie é um licor escocês feito à base de mel e especiarias. Muito gostoso. 15 ml. Vai dar um toque, um charme para o nosso coquetel. Agora eu vou misturar com a minha bailarina de uma forma bem rápida, bem ágil. Isso vai adicionar um pouco de diluição para o meu coquetel, é um dos objetivos quando você prepara aqui. E também ele vai dar a textura, vai deixar mais encorpado. E nós vamos passar para um copo baixo. Vou colocar gelo no meu copo. E com a ajuda de um strainer, passamos direto. Olha esse fio encorpado. Chegamos agora na parte da guarnição. Então, para finalizar, eu vou tirar uma pele do limão siciliano, um fino zeste, remover as rebarbas para ficar bem delicado, bem elegante. Vou cortar em diagonal de um lado, cortar em diagonal do outro, e assim eu retiro este pedaço que vai servir de guarnição. Eu vou dar o meu twist, deixar ele bem espiral, e com o auxílio de um cocktail pick eu vou furar a minha casca com muito cuidado nas duas extremidades. Então eu criei um simples espiral e aí eu vou deixar ele aqui inserido no meu coquetel, finalizando assim o Brazilian Nail. E assim nós finalizamos com esses 4 elegantes coquetéis: Screwdriver com vodka, White Lady com gin, El Torado com tequila e Brazilian Nail com cachaça. Minha ideia para você é que você comece a aprender a montar um bar em casa. Espero sempre você aqui de braços abertos no meu bar. Um abraço e bons drinks!